Fala, meu pequeno camaleão! Bem-vindo a mais um episódio do Pequeno Camaleão Podcast. E hoje é com muito prazer que eu recebo ele aqui, o nosso ex-ministro da Saúde, para tirar todas as minhas dúvidas e pré-candidato a prefeito também de João Pessoa, Marcelo Queiroga. Muito obrigado pela presença, Marcelo. Boa tarde, Jarbas. É um prazer estar aqui com vocês no Camaleão Podcast para tirar as dúvidas que vocês tiverem, tanto acerca da questão da saúde, a pasta que comandei por cerca de 2 anos no governo do presidente Jair Bolsonaro, e essa nova postulação como pré-candidato a prefeito da cidade de João Pessoa. Legal, eu já quero começar te perguntando a pergunta que eu fiz antes da gente começar aqui. Tem muito burburinho na internet, muita conversa atravessada que, se a gente fosse informar só por jornal também, acho que a gente fica mais desinformado do que informado. E a pergunta é bem objetiva. Bolsonaro demorou para comprar essa vacina, Marcelo? Como foi isso? Não, as vacinas foram compradas tempestivamente, né? Sim. O Brasil começou a vacinação um pouco depois de países como Estados Unidos, como Inglaterra, porque existia a necessidade da aprovação da Anvisa. Sim. Das vacinas. Isso é da lei. Você Sim. não pode aplicar uma vacina ou administrar um medicamento que não tenha o aval da Agência de Vigilância Do Sanitária. país, né? E assim que liberou, ele já comprou de Assim que imediato. liberou, as vacinas já estavam compradas. Sim. Né? Assim que liberou, as vacinas começaram a ser aplicadas. A comprada ela já estava. Já estavam. E o governo federal adotou uma estratégia diversificada para a aquisição de vacina. Né? Porque a vacina contra a Covid-19 foi uma vacina que foi desenvolvida muito rapidamente. Né? E existiam várias tecnologias empregadas dessas vacinas. A mais antiga, que é a do vírus inativado, que é a vacina Coronavac. Sim. A vacina Coronavac é o vírus inativado. A vacina AstraZeneca é uma tecnologia do chamado vetor viral replicante. É uma nova tecnologia. Né? E a outra tecnologia disponível é a tecnologia do mRNA, que é a vacina da Pfizer-BioNTech. Então, Sim. todas essas vacinas, essa pesquisa aconteceu em tempo recorde, né? Porque a pandemia começou, foi reconhecida em março de 2020. Sim. Então, em maio já existia pesquisas com vacinas. Né? E o governo do presidente Bolsonaro fez uma parceria com a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca para transferência de tecnologia, para produzir a vacina aqui no Brasil, na Fundação Oswaldo Cruz, que é uma fundação vinculada ao Ministério da Saúde. Então a estratégia foi diversificada. Foram adquiridas vacinas ao Instituto Butantan, vacina que o insumo farmacêutico ativo vinha da China, as vacinas da Fiocruz, que foi fruto dessa transferência de tecnologia. O Brasil adquiriu 350 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech, da tecnologia do mRNA. Além disso, o Brasil participou do chamado COVAX Facility, um mecanismo da Organização Mundial da Saúde para que tivéssemos uma distribuição equitativa de vacinas no mundo todo. O Brasil colocou recursos naquele mecanismo para adquirir vacinas para 10% da sua população. Então, cerca de 40 milhões de doses de vacina Foram disponibilizadas. adquiridas junto ao COVAX Facility, Sim. as quais o COVAX Facility da OMS não nos entregou, tá? Ah, é? Só para você ter uma ideia, em 2020 e 2021 havia uma previsão da OMS de distribuir cerca de 2 bilhões de doses de vacina. Sim. E não distribuiu. Não rolou. Não distribuiu essas doses de vacina. Mas foram pagas essas não? Então, o governo, ele entra no COVAX Facility, ele coloca recursos no Financiando, COVAX né? Facility, tanto para adquirir como para doar vacinas, Entendi. vender vacinas para esse mecanismo da Organização Mundial Entendi. da Saúde. Porque há países mais pobres, né, que não têm condição nenhuma. Sim. Né? E aí essas vacinas eles recebem de forma Grátis. subsidiada. Além disso, a farmacêutica Janssen, que dizia que era só uma dose, né? O Brasil também adquiriu doses de vacina Janssen. Então foi uma estratégia diversificada. Sim. Agora, em 2021, existia exiguidade de vacinas. Né? Então, depois que começou as farmacêuticas a produzir em maior quantidade, e as vacinas chegaram. O Brasil, entre os 5 países que mais vacina distribuiu com a sua população. Então, essa narrativa de que o governo atrasou
a aquisição de vacinas, absolutamente não procede. O que as pessoas confundem é que nós não obrigamos ninguém a tomar vacina. Sim. Nós não queríamos forçar as pessoas a tomar vacina. Por quê? Porque nós achamos que isso não funciona. Imagina você sair querendo forçar as pessoas a se vacinar, entrando na casa das pessoas e vacinando os indivíduos a você. Isso não dá certo, isso não funciona. Não faz nem sentido. Até porque o Brasil, a população é muito aderente às campanhas de vacinação. Sim. Porque é uma cultura vacinal na população brasileira. Então, essas pessoas aí, geralmente vinculadas à esquerda, eles têm essa visão ditatorial, né, de querer impor a vontade deles de todo jeito. Fizeram isso durante a pandemia inteira, né? Então, inventaram o tal do passaporte da vacina. Que uma coisa é o direito à saúde, que é um direito constitucional. Outro é o direito à liberdade, né? Então, são dois direitos de grande peso, né? E o que é mais importante? É a liberdade ou é a saúde, né? Os dois são importantes. Só que durante a pandemia isso virou motivo de judicialização. Esses partidos da esquerda, eles ingressavam com chamadas ADPF, né? Arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, e levavam o tema para a justiça. Na realidade, quem atrasou vacina mesmo foi o governo do PT. Ah, foi? Veja a vacina da dengue. Sim, até hoje, né? Então, a vacina da dengue foi aprovada pela Anvisa em março de 2023. Sim. E somente agora, em fevereiro de 2024, que eles começaram a aplicar essas vacinas no SUS. Mesmo assim, um número muito reduzido e a gente está vendo os de casos vacinas. de dengue aí. Vê como é que está a dengue. Então, quem atrasou a vacina foi o governo do PT. O que mais criticava o Bolsonaro. Que criticava o PT, mostrando que o que eles faziam ali era apenas uma crítica vazia. Sim. Somente com o objetivo político de, no meio de uma emergência de saúde pública, desgastar o governo, desgastar a autoridade sanitária do país, para tirar a credibilidade da autoridade sanitária, tirando a confiança da população brasileira. Imagina, você vai para o médico e fica outra pessoa dizendo a você que aquele médico não presta, que aquele médico é muito ruim, que aquele médico é um assassino. Como é que você, como paciente, vai sentir? Então, foi isso que essa esquerda fez o tempo inteiro. Inclusive, numa CPI, que nós vimos o que aconteceu. Alguns denominam essa CPI de CPI do circo. Eu já vi pessoas falando assim. E eu quero continuar falando sobre vacina, e aí é uma pergunta que eu já vi muitos comentários na internet, mas eu nunca vi uma pergunta objetiva desse jeito. É verdade que a Pfizer mandou um documento dizendo que ela não se responsabilizava por efeitos colaterais na população? Então, a vacina, a Pfizer, né? Ela não se responsabilizava por eventos adversos. Por isso que houve uma certa demora em assinar o contrato com a Pfizer, porque o Ministério da Saúde ele não podia fazer isso se não houvesse uma legislação específica. Eu fico imaginando... O Congresso Nacional aprovou uma lei autorizando o governo brasileiro a assumir esse risco, essa responsabilidade. Eu fico imaginando, Marcelo, é o seguinte... Mas não foi só para o Brasil. Não, para todo mundo, ela não se responsabilizava. Mas eu fico imaginando o seguinte, como que eu quero obrigar um chefe de Estado a se responsabilizar por uma vacina que foi feita há menos de 6 meses, que não existe testes, que não existe... Como é que eu vou dar essa responsabilidade ao cara, se o fabricante não se responsabiliza? Porque, na realidade, a responsabilização, a autorização foi dada por lei. Sim. Né? Mesmo que eu quisesse, como gestor do Ministério da Saúde, me responsabilizar, eu não podia fazer se não houvesse uma lei que me desse essa autorização. Mas mesmo que você pudesse, Marcelo, é uma responsabilidade muito grande. Não, mas não pode, porque o setor público, você só pode fazer o que está na lei. Não, eu entendo, então, existe, eu entendo. Dentro do Ministério da Saúde, existe uma consultoria jurídica. Isso não foi da minha época, isso foi na época da gestão do ministro Eduardo Pazuello. Quando eu cheguei, essa questão já estava resolvida. Sim. Então, a consultoria jurídica do Ministério da Saúde, ela é integrada por membros da Advocacia Geral da União. Sim. Né? E todo contrato que é feito, é necessário o aval da consultoria jurídica. E a consultoria jurídica não aceitava avalizar esse contrato em que a indústria farmacêutica não se responsabilizava pelos eventos adversos. Eu falo, Marcelo, e assim, como eu comentei com você aqui logo na sua chegada, minha visão é sempre de povo. Eu sempre enxergo as coisas com os olhos do povo. Não tenho olho de política, eu não sou político. Você é direita, você é esquerda, eu sou povo. Fez bem pro povo, pra mim tá bom. Fez mal pro povo, pra mim tá ruim. O problema é que aqui que eu tô falando é a questão de justiça. Como é que eu, como povo, posso querer que Marcelo se responsabilize por uma vacina que não foi ele que criou e que quem criou tá dizendo eu não me responsabilizo? É porque essa decisão da vacinação é uma decisão da autoridade
sanitária, que não toma essa decisão sozinho, e toma amparado por toda uma área técnica. Antes de qualquer produto ser introduzido no país, é necessário o aval de uma agência sanitária, que no caso é a Anvisa, que é uma agência que tem muito conceito a nível internacional. Então, tudo isso passou também por uma análise. Até a Corte Suprema participou do controle constitucional de toda essa questão, porque tudo isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Né? Do ponto de vista prático, o Brasil, quando eu assumi o Ministério da Saúde, eram aplicadas cerca de 300 mil doses de vacina por dia. Sim. E no dia 23 de março de 2021, eu assumi o Ministério, e no dia 24, numa reunião pública, uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto, eu assumi um compromisso de até o final do mês de março, nós triplicarmos o número de doses aplicadas. Né? E no final de março, nós já aplicávamos 1 milhão de doses de vacina. 3 vezes mais. Todos os dias. E o que nós verificamos, né? No período de 6 meses após a minha posse, houve uma queda de 90% no número de óbitos. Né? E isso é fruto de quê? Da forte campanha de vacinação que o Brasil fez, além de que já havia um número de pessoas muito grande que tinha tido contato com esse vírus. Sim. Então existia uma imunidade já de rebanho que estava sendo ali constituída, mas a imunidade provocada pela vacinação. Não é? Então uma somação, né, de pessoas que adquiriram a doença, se contaminaram com o vírus e tinham anticorpos, de pessoas que, mesmo se vacinando, adquiriram a doença, ou seja, começou a haver uma proteção das pessoas contra as infecções mais graves em função da imunidade, ou provocada pela doença, ou provocada pela vacina, ou pelos dois. O Brasil, nós tivemos a primeira cepa do vírus foi a cepa originária, né? A cepa chamada de Wuhan, que é a cidade da China onde foi essa doença identificada. Depois nós tivemos aquela cepa que foi inicialmente identificada em Manaus, que hoje nós chamamos de variante Gama, que foi o pior para o Brasil. Né? O maior número de óbitos foi em função da variante Gama, não foi em função da cepa originária de Wuhan. Né? Para você ter uma ideia, eu falei aqui quando eu assumi o Ministério, eram 3.600 óbitos, e isso escalou para mais de 4.300 óbitos por dia. Caramba! Né? Então eu peguei assim, no olho do furacão. Tá certo? Então a maior concentração de óbitos foi em função da Gama. Depois o número de óbitos começou a cair. Aí chegou o mês de maio, junho, aí foi identificado a variante Delta, lá na Índia, lembra? Lembro. Então essa variante Delta chegou aqui no Brasil. Aí as pessoas tinham muito receio de acontecer uma nova onda de casos em função da Delta. Só que quando a Delta veio, ela não criou uma nova onda de casos. Por quê? Porque a população brasileira já tinha um padrão de vacinação elevado, já tinha muita gente que tinha se contaminado, e o número de óbitos nunca cresceu como foi na época da variante Gama. Daqui que nasceu aqui. E já no final de 2021, começo de 2022, surgiu a variante Ômicron, lembra? Lembro. Não. Então essa variante Ômicron, que ela tem muitas mutações em relação à variante original, a cepa de Wuhan, né? E ela é muito mais transmissível, mas ela é menos letal. Não que não exista letalidade, mas ela criava problema em indivíduos que tinham muitas comorbidades. Os idosos, que são doentes do coração, aqueles que têm doenças respiratórias, os indivíduos muito obesos. Então, esse nicho aí era o grupo onde nós tínhamos mais problemas. E a Ômicron também já teve muitas variantes, subvariantes da Ômicron, que é o que circula hoje, né? Tem uma variante JN, né? JN2, né? Que são subvariantes da chamada BA5, que é uma variante da Ômicron. É verdade que os casos com vacina em criança. Que os casos de Covid vêm aumentando no Brasil agora? Os casos aumentaram agora no carnaval, mas o que nós observamos é que não há pressão sobre o sistema de saúde. É porque hoje a vigilância em saúde foi muito fortalecida no governo do presidente Bolsonaro. Então o Brasil tem uma estrutura de chamados centros de informação e vigilância estratégica em saúde. Sabe quantos eram? Quando o governo Bolsonaro tomou posse? Eram 64. E depois? Nós entregamos para esse desgoverno que assumiu aí 200. Caramba! Sobretudo na região de
fronteira. Sim. Porque o Brasil tem 33 cidades que fazem cidades gêmeas. Sim, né? fronteira com praticamente você atravessa a rua, você está em outro país. Sim, né? Tá? sim. Então há um cuidado muito grande com a transmissão de doenças, porque o controle sanitário entre os países Entendi. é heterogêneo. Por exemplo, a Venezuela, como é que é? É diferente do Brasil. Sim, Então, sim. tanto que em 2019 começamos a ter casos de sarampo que foram oriundos de pessoas que vieram da Venezuela Muita gente veio de lá através pra da cá, não operação Acolhida. Muita gente veio através da Muita, Acolhida, não foi? muita gente veio por conta da ditadura, né? Sim. Cruel do indivíduo Maduro, Sim. que por sinal é muito ligado ao atual presidente da República. Brasil, né? sim. Ele criou até um conceito de democracia relativa para se referir Sim. ao governo Vi ele falando. Vi ele da falando Venezuela. sobre isso. Tá? Então hoje a gente consegue fazer a chamada vigilância genômica. Sim. Isso não existia antes da pandemia. Entendi. Tudo isso foi construído no governo do presidente Jair Bolsonaro, que foi um dos governos que mais investiu em saúde pública. Sim. Me conta aqui, Marcelo, rapidão, só para eu contextualizar na minha cabeça e conseguir entender. Como foi que você recebeu o convite para assumir a pasta? E mais do que isso, como é que ficou sua cabeça, Marcelo? Com o Brasil todo batendo, a mídia batendo, o povo reclamando na rua, e vocês, como é que estavam lá, velho? Pô, eu já tinha cor de jacaré, né? Sim, já Pra chegou suportar lá, né? isso aí, Sim. já tinha cascudo, porque na época eu tinha mais de 33 anos Sim. de médico, né? E a pessoa com mais de 30 anos de formado já é alguém que tem experiência. Eu conheci o presidente Jair Bolsonaro, eu participei da transição do governo, né? Quando o Nelson Teich, que foi o segundo ministro, não se adaptou bem à função, né? E ele saiu, o Bolsonaro me chamou. Tati também era bom, né? Ele é uma pessoa excelente, Era tem bom. um relacionamento pessoal muito bom com ele, mas ele não se adaptou àquela função. Agora né? foi meio Ele é um loucura, bom né? médico, Não mas foi, ele não se Marcelo? adaptou à função da gestão pública. Sim. Porque Pronto, também é essa a necessário palavra, essa é a que palavra. exista uma empatia, uma simbiose Sim. entre o ministro e o presidente da República. Senão não anda, né, Marcelo? Porque o ministro, ele exerce um cargo de confiança Do presidente presidente. da República. Isso é Sim. próprio do regime presidencialista. Né? Então, eu já conheci o presidente Jair Bolsonaro. Quando o Nelson saiu, o presidente me chamou lá em Brasília para conversarmos sobre as questões de saúde pública. Naturalmente, naquele momento, o presidente disse, Queiroga, eu vou fazer modificações depois, eu quero colocar uma pessoa técnica, um médico, mas o Ministério da Saúde está muito desorganizado. Sim. Precisa melhorar um pouco a logística. O Pazuello, que era secretário executivo, assumiu interinamente. Eu vou deixar o Pazuello aí, depois eu vou fazer a mudança. Né? Entendi. E quando o presidente achou adequado, ele me convocou para Entendi. essa missão. Antes de Mas mim, e aí, dormia bem como antes era, de cara? mim foram 49 ministros da saúde. Né? Eu sou o ministro de número 50. Sim. E, a bem da verdade, nenhum dos 49 que me antecederam, nem de longe, enfrentou o que eu Ah, sim, a enfrentei. pandemia, certeza. Não é? Eu assumi com espírito público, com compromisso com o governo, que eu passei a fazer parte, e com compromisso com o nosso país, porque era necessário, naquele momento, ajudar o Brasil. E a minha relação com o presidente Bolsonaro sempre foi uma relação de confiança. Eu, como médico, Sim. sempre soube que com os meus pacientes, para eu ter a adesão deles ao que eu Tem que prescrevia, conquistar com quem? eu tinha que ter a confiança. Então, eu fiz o mesmo em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Eu quero saber... Eu conversava muito com ele, né, e as situações políticas, que Sim. eu não era político. Sim. Né, a situação é difícil, né, porque de uma hora para outra você passa É responsável a por uma pasta conviver que tá com todo mundo lhe cobrando no com país. parlamentares, né, Sim. com a imprensa num grau muito intenso. Sim. E o Bolsonaro é um político experimentado. Né? Sim. Então, toda vez que eu tinha uma dificuldade, que eu tinha uma dúvida, que eu precisava de uma orientação, eu recorria ao presidente Bolsonaro. Exato, é esse ponto que eu quero saber. Eu quero saber, não como médico, não como ministro, cabeça de Marcelo Queiroga, e talvez você não vai poder falar por ele, mas como você estava convivendo com o Bolsonaro, a gente ouve assim, Bolsonaro, eu já vi, eu não sei se foi Paulo Guedes ou foi Tarcísio, acho que foi uma entrevista de Tarcísio que ele fala assim, fui conversar com o presidente Bolsonaro, que ele disse que era para eu ir lá na casa do presidente, quando chegou lá ele abriu a geladeira, pegou um iogurte e a gente começou a fazer a reunião na cozinha. Então eu tô É isso falando aí de mesmo. humanidade, eu tô falando O dessa aí. presidente Bolsonaro é assim, é uma pessoa que dá um acesso direto. Sim. Veja-se, a grande maioria dos ministros do presidente Bolsonaro faz referência muito positiva Sim, todos à eles. pessoa dele. Mas e sua cabeça lá, quando você assumiu a pasta? Como é? Tranquilo, né? Porque
nós tínhamos um governo que queria que eu desse certo. Sim. Eu fui abraçado pelos Sim. ministros, né? O trabalho de Tarcísio no Ministério, o de São Paulo é muito bom, mas o que ele fez no Ministério, com a quantidade de grana que ele tem, ele foi sensacional, não foi? Com certeza. Sabe por quê? Ah. Porque não tinha corrupção. Transita bem dos dois lados, né? Tanto direita quanto esquerda, ele transita bem, Não, dialoga o Tarcísio é com um todo mundo. técnico. Sim. O Tarcísio é um técnico. Não se preocupa com político, não, né? Hoje ele tem que se preocupar com o político, porque ele é o governador do Estado de Sim, São Paulo. mas não quer se maior comportar unidade como da político, ele se federação. comporta como um técnico. Ele é um técnico. Sim. Naturalmente que ele tem um estilo diferente do presidente Bolsonaro. Sim. O presidente Bolsonaro tem uma característica própria, única. É por isso que ele tem esse carisma Sim. grande, né? Uma Concordo. pessoa que consegue, em torno dele, juntar Sim, multidões, né? multidões. E falar em multidões, aí eu quero falar sobre isso. A manifestação do dia 25. Bolsonaro foi para a rede social e fez uma convocação, né? Sim, o presidente fez uma convocação para um ato público no dia 25, às 15 horas, na Avenida Paulista. Vale destacar que o presidente pediu para que não levassem faixas, Sim. não fizessem nenhum tipo de manifestação agressiva a quem quer que seja, porque o presidente, embora que isso não seja uma característica do nosso agrupamento político, né? Sim, São manifestações pacíficas. pacíficas. Então o presidente quer expor suas razões, né? Mostrar tudo o que está sendo atribuído a ele, Sabe o que é que me deixa... mostrar a grande força que ele tem com o povo brasileiro. Né? Sabe o que é que me espanta de Bolsonaro? Ele é muito estrategista, ele é muito bom nisso. De verdade. Eu vi o vídeo ele convocando para a manifestação no dia 25. Aí ele fala no vídeo assim, o que é que a gente vai fazer? Qual é o intuito? Aí eu ia explicar as acusações que eu estou sofrendo e tirar uma foto para mostrar para o mundo. E ele já tinha falado isso lá atrás, quando ele era presidente. Aí quando eu vi, meu primeiro pensamento foi, foto pro mundo de novo, Bolsonaro, o que é que tá acontecendo? Eu vou dar uma pesquisada nisso aqui, porque tem alguma coisa aí. Bolsonaro, aí você vai ver, no dia 26 e 27, vai ser na Paulista, tem a reunião do secretário do G20 no Brasil. Então os repórteres chegam dia 25, os hotéis já estão tomados em São Paulo. Então por mais que a mídia daqui não mostre, a mídia internacional vai mostrar. Porque isso é questão da direita, isso é um movimento mundial. Sim. Né? Vimos agora o que aconteceu na Argentina. Né? Com Milei. Com Javier Milei, né? Que é a esperança do povo argentino. Esse peronismo, um país extraordinário, Destruiu. como a Argentina, que tem um povo extraordinário, um nível educacional elevado. Sim. Então esse famigerado peronismo destruiu a Argentina. Destruiu, literalmente. Milei tomou posse em dezembro e eles já querem que Milei, em 3 meses, resolva tudo de mal que essa... Isso de dolarizar a Argentina é sensacional. Ele vai enxugar o Estado argentino. Sim. Vai ter uma gestão mais eficiente. Naturalmente que ele tem um Congresso Nacional onde ele vai precisar negociar. Sim. Ele tem o apoio, tem uma aliança com o ex-presidente Macri, Sim. né, com a Patrícia Bullrich, que foi uma das candidatas à presidência Tá do lado dele. da República. Eles têm ali uma coalizão, né, então eles vão, com certeza, melhorar a situação da Argentina. Embora Eu que a também não tenho Argentina dúvida, tenha não. um aparelhamento muito grande, né? Sim, maior que aqui. A estrutura sindical é muito forte e não vai ser simples. Sim. Mas eu acredito que vai haver melhora Eu na vi uma Argentina. noite num site Mas não fora é só na daqui. Argentina, você viu o que Não, aconteceu vários outros agora, países. se eu não me engano, em El Salvador, Vi a eleição agora de com a vitória extraordinária. 84%, não foi com 25% No das Equador, urnas? Não, os também. conservadores foram eleitos. No Chile, o Boric, né, Sim. quis aprovar uma Constituição esquerdista, a população não quis. Aceitou. E vai terminar ficando com a Constituição ainda do regime do general Pinochet. Né? Sim, Claro sim. que sofreu modificações, Sim. mas é um país que tem um viés Você liberal. consegue enxergar a direita muito se grande. fortalecendo no mundo nesse momento? Se fortalecendo. O Trump vai voltar nos Estados Unidos. Sim. Você acha que Trump Não há assumindo lá automaticamente, porque ele disse que é a primeira ação dele de governo, né? Você acha que automaticamente começa a interferir a gente aqui na América do Sul? Não, o Trump vai animar, né, todo o público de direita, o público conservador Sim. do mundo. A gestão do Trump com certeza vai ser uma gestão bem melhor do que a Ou gestão não dou 6 meses para não ter guerra mais, do não. Biden. Né? Não dou Então seis vai meses pra haver uma acabar a melhora. Não é? E isso, o Brasil vai ter um reflexo positivo para o nosso agrupamento E político. como ele é Nós parceria temos com o eleições Bolsonaro, né? esse ano. Como ele tem uma Nós parceria com o temos Bolsonaro. eleições municipais esse ano e a eleição do Trump vai refletir aqui Sim. no Brasil. Eu não tenho dúvida disso. De que vai dar uma Apesar de ser danada. eleição municipal, geralmente se discute os temas da municipalidade. Sim, sim. Só a eleição de São Paulo, que é uma eleição mais nacionalizada,
Mas essa polarização que existe no mundo hoje, aqui no Brasil também, Sim. ela vai sofrer um reflexo com a eleição americana. Você Não tenha consegue dúvida. enxergar essa eleição desse ano ainda Lula contra o Bolsonaro? Assim, com certeza. A Eu vi polarização pessoas falando assim. é muito grande, né? Sim. Essa pauta da direita. Sim. E está em jogo aí duas formas de governar. Sim, exato. Uma forma de um Estado ineficiente e corrupto, Sim. inchado, e a outra forma, um Estado enxuto, eficiente e com compromisso com a probidade administrativa. Sim, sim. Isso é o que vai acontecer. Mais uma vez, Lula contra Bolsonaro. Deixa eu, antes da gente passar, eu quero ir lá para... Quero falar sobre a sua pré-candidatura, o que é que você percebe daqui, quais seus planos, projetos. Mas antes disso, eu ainda lá na manifestação, essa manifestação agora é só para São Paulo, né? E ela foi chamada com 2 semanas e meia, ela foi anunciada. Não é só né? para São Paulo, é uma manifestação nacional que vai ocorrer em São Paulo. Ah, entendi. Pessoas do Brasil inteiro. Mas vão para a manifestação. concentração vai ser, eu digo, porque na época que ele era Porque o presidente... presidente Bolsonaro, o estado de São Paulo é governado por um governador sério. Tarcísio, sim. A polícia de São Paulo é uma polícia que dá segurança. Então é por conta disso? Isso é um dos aspectos. Sim. O presidente Bolsonaro já tentaram matar o presidente Sim. Bolsonaro, um militante do PSOL. Sim. Quem não lembra disso? Sim. É porque, Adélio infelizmente, a Polícia Federal não chegou a uma conclusão Sim. em relação àquela tentativa de homicídio gravíssima. Sim. O presidente Bolsonaro, ele não Quase morreu não foi? pela competência dos médicos, mas nós que somos cristãos e acreditamos em Deus, Sim, pela mão de Deus que ajudou o presidente Bolsonaro naquele momento. eu entendo. Não tenha dúvida. Então, o presidente não tem mais hoje a retaguarda que ele tinha quando era presidente Quando da era República. presidente. Então Né? ele Esse precisa desgoverno garantir. do PT, até o carro blindado do ex-presidente da República tiraram. Tiraram o carro Tiraram o blindado? carro blindado. Caramba. A sorte é que quem blinda o presidente Bolsonaro é o povo. Sim. As pessoas adoram o presidente Bolsonaro, eu já o acompanhei. O que você Tanto deve a como isso? presidente. É a sinceridade que o presidente Bolsonaro tem, né? A maneira que ele se comunica com as pessoas. As pessoas veem ali verdade, né? Sim. É por isso que ele sempre lembra o João 8,32. E conhecereis A a verdade e a verdade Vos os libertará. As crianças adoram o Bolsonaro. Sim. Né? As senhoras idosas adoram o Bolsonaro. Sim. Né? Então isso aí é algo que o Bolsonaro despertou esse sentimento. É. Irreversível, não tem volta. Sim. Né? O amor pelas cores Sim. da nossa bandeira, né? A defesa dos valores nacionais, Sim. tá? Sim. Patriotismo. Chega nos Estados Unidos, independente de ser democrata ou republicano, tá aquelas casas todas com a bandeira dos Estados Sim, Unidos. todas elas. Aqui nós só vimos isso na época da Copa do Mundo. Verdade. O Galvão Bueno lá, olha o Lodum aí, lembra lá? Lembro. Pronto, a Copa do Mundo. Saiu a Copa Orgulho do de ser Mundo. brasileiro. É. Aí chegava na Olimpíada, lembra da Daiane dos Santos? Lembro. O Brasil que perdia em tudo, né? Com Lembro. esse governo da esquerda, jogava a responsabilidade para uma jovem atleta. Sim. E na hora de executar o exercício da ginástica, errava e pronto. É uma frustração nacional. Sim, Quer dizer, querendo jogar para o atleta uma responsabilidade de atender os anseios de um povo. Sim. Eu acho que isso começou Bolsonaro a mudar. resgata isso. Eu acho que É isso- por isso que hoje eu fiz uma postagem e coloquei lá que bolsonarismo é povo na veia. Sim. É povo na veia. Eu tenho medo desses termos. Tanto quando, sei lá, eu não gosto muito de rótulo quando fala. Que de verdade, mas eu não sei muito bem o que é ser bolsonarista. Eu não sei, eu nunca soube. As pessoas falam, mas Bolsonaro, eu falo, mas o que é ser bolsonarista? Fala pra mim. Não, Deus, pátria, família. Alguém de direita também, Deus, pátria, família. Eu sou cristão, acredito em Deus. É, eu mas amo não é meu só país. isso, né? É exato. É legal Não é você só isso, explicar porque para que as Bolsonaro, pessoas ele saibam. tem um carisma próprio. Sim, Não é? sim. Não é que o Bolsonaro tenha um PhD da Universidade de Yale. Longe Não, disso, ele é uma né? Longe pessoa disso, simples. sim. Mas ele tem um carisma próprio. Isso é dele. Sim. Né? Eu era um jovem, em 1986, quando pela primeira vez ouvi falar nesse nome de Jair Bolsonaro. Em 86? Era um tenente que estava fazendo confusão lá no papel. No Ou seja, Rio isso é lá. do Bolsonaro. Sim. Isso é do Bolsonaro. E ao longo do tempo ele foi aprimorando isso. Sim. Essa relação direta dele com o povo. Sim. Né? E isso chegou ao ponto de se criar o chamado bolsonarismo. E por que o bolsonarismo se difundiu da forma que se difundiu? Porque é simples. Sim. É algo que é espontâneo. É algo que nasce do coração Sim. das pessoas.
Sabe o que Vai lá tomar um cafezinho, comer um pão, um pastel, né? As pessoas caldo de gostam, cana. meu presidente, Sim. então é assim. Sabe qual é Esse meu medo? cidadão que estava aí, ele tinha uma popularidade. Porque as pessoas o identificavam como alguém do povo. Sim, Pela sua trajetória, Sim. né? Saiu aqui no Nordeste. Mas ele nunca foi um político nordestino. sim. Ele sempre foi um político de São Paulo. Desde o início, ele era uma liderança sindical que se associou com a universidade, né? E esses intelectuais das universidades usavam ele como um instrumento sociológico. Sim. E cada vez mais ele se acostumava e se viciava nas benesses da grande elite. Sim, faz sentido. É um indivíduo acostumado a ternos italianos, a relógios de marca, a vinhos de cepa diferenciada. Sim. E o Bolsonaro? Dormir em hotel Ao para não contrário, gastar dinheiro. canetas de Bic, luxo. Sim. Não é? O Bolsonaro. Uma É uma Bic. caneta Bic, não é porque ele está fazendo aquilo para criar um tipo, não, é porque ele é daquele jeito mesmo. Sim. E o relógio dele, o relógio? Ah, um relógio de plástico. O Cássio. Eu, antes de assumir o governo, tinha essas besteiras de caneta, de relógio. Sim. Eu vi que aquilo ali... É um nada, Nada. né? Por quê? Porque, como se diz, o poder é manda do povo, né? Sim. Então, quem exerce um cargo público, como eu exerci, né, um cargo de alta responsabilidade, de alto relevo, e de mais relevo ainda, porque eu fui o ministro da pandemia, eu vi o que é o compromisso de um gestor que está ali para ajudar a população. Sim. Sim. Não para buscar holofotes para si próprio, para se promover. Não, faz sentido. Não Deixa. tenho dúvida disso. Isso é o bolsonarismo. Sim. Ah, Não, é sou legal que tira a minha bolsonarista. dúvida. Não tem problema. Tira a sou minha ministro dúvida. bolsonarista. Tira a minha dúvida. Com muito orgulho. Porque o meu medo, eu vou abrir meu coração para você aqui. O meu medo é o seguinte: as pessoas que ficam, ou eu sou lulista, ou eu sou bolsonarista, sem contextualizar, a impressão que a gente tem é que não é nada. Porque Deus me livre e guarde, se Bolsonaro morre hoje, fica Vou perdido. dar um exemplo. O coração do atleta, Sim. ele cresce, ele se hipertrofia, mas Sim. ele é saudável. Sim, né? exato. Já o coração do hipertenso, ele cresce, ele se hipertrofia, Mas mas, ele- aquilo é uma doença. Exato. Então, o lulismo é uma doença. Mas eu tenho E medo que o bolsonarismo vá pelo mesmo O caminho. bolsonarismo é a cura Você acha? da doença, não tem dúvida. É a vacina. Sim. Veja, o governo do Bolsonaro, olha os escândalos de corrupção que teve no governo do Bolsonaro. Todas essas operações da Polícia Federal. Não deram em nada, não foi até Tem agora. alguma denúncia de corrupção? Não. Algum dinheiro na casa Não. de ministro do presidente Não. Jair Bolsonaro? A rachadinha nem foi pra frente, não dá em Não, nada. não tem. Sim. Não tem. Sim, faz sentido. Faz sentido. O O que meu... tem do presidente Bolsonaro é porque o presidente Bolsonaro disse que tomou um remédio e se sentiu melhor. Sim. E não pode, não. Ele é? falou que se sentiu melhor. Ele não disse que tinha evidência científica. Ele Exatamente. falou que tinha evidência científica. Não. Ele disse, ó, tomei isso aqui e me senti melhor. Sim. Ponto. Foi o que ele disse. É, eu- Não, o presidente disse que isso é uma gripezinha. O presidente não falou isso. Ele disse, se fosse em mim, seria Eu como uma lembro. gripezinha pelo Eu meu lembro. passado de atleta. Então, nós fizemos campanhas de esclarecimento Massivas, da eu população. lembro, eu lembro. Tá? E o que os governadores de determinados estados fizeram, sobretudo aqueles da esquerda que não conseguiram nenhuma dose de vacina. Sim. Aliás, aqui no Nordeste tinha um consórcio. de Consórcio governadores, Nordeste, né? Então, que disseram que iam trazer vacina, Sim. respiradores. Quantos trouxeram? Mas responde o senhor, eu não sei. Nenhum, conjunto vazio. Mas disse que foi pago e o respirador não chegou? Então, a corrupção, isso foi apurado em algumas CPIs de assembleias Sim. legislativas, só que isso não teve divulgação, até porque a tal CPI da pandemia não quis apurar esse assunto. Ô, gente, Não quis apurar, simplesmente não quis apurar. CPI da pandemia e não vai investigar o que aconteceu na pandemia? Não quis apurar. Então, o consórcio de governadores não adquiriu sequer uma dose de vacina, não trouxe respiradores, não trouxe recursos. Os recursos foram recursos do governo federal, Sim. que o Ministério da Saúde alocou para estados. Aquela lá de São municípios. Paulo, a Coronavac também, que teve político lá batendo no peito dizendo que comprou, foi com dinheiro do governo federal? foi? Claro, tudo. Tudo foi com recurso do governo federal. Só tem um detalhe. É. Essa vacina Coronavac, os primeiros contratos, custava $10,50 a dose. Caramba, $10,50 a dose. 56 Só reais. que eu e falei pouquinho. para você aqui que o Brasil aderiu ao mecanismo COVAX Sim. Facility. Sim. E aí, lá na frente, COVAX Facility nos ofereceu essa mesma vacina por um valor de quase $50 a dose. Veja onde é que estava o sobrepreço. Caramba, 100% de... Tá, tudo isso, quando nós tivemos essa informação, encaminhamos para a Polícia Federal, para a Controladoria Geral da União, para que apurasse esse sobrepreço. Sim. Infelizmente, só se falou de uma vacina, que ninguém comprou uma dose. É, eu lembro dessa resenha. Essa resenha. Então, Eu tudo lembro. isso faz parte de um conjunto
de narrativas. Sim. Por que aconteceu esses óbitos? Primeiro, por conta do grau de adoecimento da população brasileira. Sim. A população brasileira vive uma transição demográfica, né? Muitas pessoas idosas com muitas doenças cardíacas, né? Sim. Que são as campeãs de óbito no Brasil. Segundo, porque o SUS destruiu o PT destruiu o sistema de saúde. O sistema único, o SUS? Sim, olha, veja, de 2008 a 2018, o governo do PT fechou 40 mil leitos hospitalares no Brasil. Caramba. Aí, isso não sou eu que estou dizendo, não. Procura os dados Sim. do CNES, no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Então foram fechados 40 mil leitos hospitalares. E as pessoas que precisavam de uma UTI tinha? Não tinha. E os médicos para atender essas pessoas, os médicos Sim. qualificados? Sim. E a enfermagem qualificada? Tinha? Eu lembro que E saiu os contratando fisioterapeutas todo mundo. qualificados tinha? Não tinha. Não tinha. Por quê? Porque o governo do PT só pensava em trazer profissional de saúde de Cuba. Eu lembro. Mas Que trabalhava aqui num regime quase escravo. Sim. Isso era a política do PT. Então foi isso que o governo Bolsonaro herdou. Só não era pior porque o presidente Temer conseguiu ainda Sim. promover uma melhora. Sim. E Se não quando teria o sido presidente pior. Bolsonaro assumiu, o cenário era esse. Entendo. O Deixa eu te cenário fazer era uma, esse. deixa eu te fazer Essa é uma a pergunta. realidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, como povo, de novo, eu gosto de falar isso para que fique frisado. O papo que rolava era o seguinte, na época da pandemia eu estava em Salvador. E aí eu conheci uma galera da área da saúde, tá? Enfermeiros, amigos e tal. E o papo que rolava é o seguinte, eu não sei se é verdade, eu vou aproveitar a sua presença aqui. O governo federal, é verdade que o governo federal pagava uma diária por leito ocupado? Sim, a diária do caso do Covid era uma diária mais cara. Sim. Por quê? Porque o paciente mais grave. Sim. Então o hospital recebia uma diária por esse... Então, o valor da diária era maior. Rolou essa conversa, eu não sei se é verdade, e eu não sei também se o senhor ficou sabendo, mas se ficou, por favor, me diga. Chegou ao ouvido do senhor que tinha hospital que estava segurando o paciente para garantir a diária? Bom, essas questões pontuais isso não compete Sim. na ponta ao ministro Não, da só quero Saúde. saber se o senhor ouviu essa história aí. Nós escutamos, e essas questões todas são apuradas, Sim. né? Por auditorias, né? Sim. O sistema de auditoria do Ministério da Saúde. Na realidade, a auditoria é feita a nível do município, porque a gestão é municipalizada. Não é o ministro da Saúde que cuida aqui do Trauminha de Mangabeira, não. Sim. Nem do hospital de emergência e trauma senador Humberto Lucena, nem do Metropolitano. Isso não é o ministro da Saúde. A gestão é descentralizada, é municipalizada. Então, Entendi. na ponta, quem cuida é o gestor municipal. Tá? Que há desvios? É possível que haja Sim. desvios. Às vezes, de maneira culposa, às vezes de forma dolosa, né? Às vezes o diagnóstico de uma situação é feito de maneira errada. Isso é possível. Sim, Não é? sim. Ah, não, está internando, só bota Covid, porque a diária é mais cara. Isso pode acontecer? Ouvi isso. Pode acontecer. Mas existiam hospitais referenciais. Eu para vou esse contar um tipo negócio pro de senhor aqui atendimento. que eu vou cortar. Isso eu não vou colocar no vídeo, não. Na época da pandemia, eu namorava uma enfermeira que trabalhou... Como eu vou cortar, eu vou falar o nome do hospital. Hospital Espanhol, em Salvador. Uma vez eu fui buscar ela no trabalho, Marcelo. Dentro do carro, ela falou assim pra mim: faltou oxigênio no hospital e 7 pessoas morreram de ontem pra hoje. Todo mundo colocou nos relatórios como se fosse Covid. Eu não vou colocar isso não, isso aí tá cortado. Mas eu tô falando de uma profissional que trabalhava lá Essa questão dentro. do abastecimento de oxigênio, né, um problema Sim. muito sério. Né? Mas foi depois daquela agonia lá de Manaus. Então, houve um colapso no sistema de saúde. Sim. E existe um monopólio em relação ao oxigênio. E a gente só poucas descobriu na empresas a pandemia nível por causa de Whindersson, não foi? mundial, né? E o oxigênio, por incrível que pareça, mesmo no estado de São Paulo, ainda há o suprimento de oxigênio através dos torpedos de oxigênio. Sim. Como se fosse lá no século XX, né? Sim, sim. Embora que os melhores hospitais existem os chamados tanques criogênicos, né? Sim. Que são os reservatórios de oxigênio. O oxigênio líquido vem através de caminhões especiais. Só para você ter uma ideia, nós conseguimos na época autorizar a importação de caminhões usados do cana, porque é proibido trazer caminhão usado para o Brasil. Ah, não sabia. Caminhões usados para o Brasil que eram caminhões especiais para transportar O oxigênio. né? Eu lembro. Eu lembro onde, desculpa, Tem não tanta sabia. coisa mirabolante, as pessoas, não, porque tem que diminuir o oxigênio da indústria, colocar para os hospitais, como se o problema fosse a falta do oxigênio. Não é. Sim. O problema não é a falta do oxigênio, o problema é o transporte do oxigênio. Eu lembro que Manaus sofreu transporte muito do por isso, não oxigênio. foi?
Manaus, porque Manaus houve um colapso no sistema de saúde. Eu lembro. Você sabe quantos habitantes tem o estado do Amazonas? Não. Cerca de 4 milhões de habitantes. É mais ou menos a população da Paraíba, tá? Sim, Só que tá, a Amazonas é maior do que Sim. de muitos países, né? Sim. Então, sabe quantos leitos de UTI tinha fora de Manaus? Quantos? Nenhum. Caramba, para 4 milhões de Nenhum. pessoas. Então, o que aconteceu em Manaus, acredite aos governantes anteriores, Entendi. que não colocaram um leito de UTI fora da cidade de Manaus. Hoje você tem leito de UTI em Manacapuru, você tem leito de UTI em Parintins, se eu não me engano, em Presidente Figueiredo, em Tabatinga. Resolveu a vida do povo, Então, né? melhorou o sistema de Sim, saúde. O sistema de saúde hoje é mais forte. Certeza. Faz E eu sentido. tenho que defender o que Não, fez o claro, governo Bolsonaro. claro, o seu Né? trabalho. Às vezes né? tem pessoas que se dizem aí, as pessoas da saúde, eu sou o cara da saúde. Tem. Talvez seja o cara de pau da saúde, porque não aguenta 5 minutos de debate sobre a saúde. Acredito, Vamos discutir? acredito. Eu andei o Brasil todo. Conheço o nosso país. Você foi em loco, né? Você, Não sim. vivo aí nos Entendo, hospitais né? da elite de São Paulo, Sim. não. Ganhando fortunas dos bilionários que se internam e depois descontam do imposto de renda para se beneficiar de renúncias fiscais. Ou seja, quem paga o tratamento deles é o contribuinte Sim. brasileiro. E quando eu digo isso, eu sou genocida. Você é o errado ainda. Eu sou genocida, porque eu estou dizendo a verdade. Sim. Tá? É outra característica do bolsonarismo, dizer o que é verdadeiro. Entendi. Tá? Entendi. Dentro de um setor que o objeto principal é o cidadão, saúde tem que ser dirigida ao paciente. não ao o final da linha, com certeza. Pois bem, uma indústria farmacêutica altamente potente, fortíssima, Sim. que captura o setor. Essa é a realidade. As indicações de remédios Todo, dos médicos a e tal. mídia, a grande mídia, toda ela é patrocinada pela indústria farmacêutica. Sim. Entendeu? Então essas pessoas falando o tempo inteiro, uma pandemia de pessoas na mídia, um acesso sem precedente aos veículos de comunicação em massa por parte de médicos, Sim. que estavam ali fazendo as suas propagandas pessoais. Essa é a verdade. Enquanto eu estava me fudendo lá no Ministério da Saúde para resolver a situação do país, tinha meia dúzia de vagabundos que ficavam o tempo inteiro na televisão apavorando a população brasileira. Essa é a realidade. Eu imagino. Não, porque o ministro fala palavrão, é bolsonarista. Porra, puta que pariu. E eu não vou botar pi não, viu? No final do ano, eu estava lá no Ministério da Saúde em 2021, essa questão de vacina em crianças, para buscar uma solução para o país, porque há muitos pais que tinham inquietude, com Sim. receio de vacinar os filhos, Sim. e nós precisávamos dar resposta para as pessoas. Vai fazer uma audiência pública para... Não, mas o ministro convocou pessoas que são contra a vacina. Não é questão de ser contra ou a favor. É questão que a ciência não tem lado. E tem que se colocar os diversos lados. Até para que quem é contra fica menos contra. Sim. E quem é Sim. fanático vê que não há necessidade desse fanatismo. Faz sentido. O ministro fez uma audiência pública. E vem cá, se eu tivesse feito uma audiência secreta? Pelo que eu saiba, a audiência tem que ser pública. A Sim. audiência televisionada pela EBC. Foi igual aquela reunião Aí de o Bolsonaro Bolsonaro. disse a mim, Queiroga, pô, tu não já vai colocar essa vacina para que tu vai fazer as audiências? Eu digo, não, presidente, é preciso fazer audiência para as pessoas. Depois ele assistiu a audiência. Pô, que gostei da audiência. Entendi. Gostei porque as pessoas viram aí os diversos lados. Informação é a chave. correta, de qualidade. Sim, a informação Para é a a chave. população. Não, porque o governo do Bolsonaro acabou com o programa Farmácia Popular do Brasil. Já viu isso? Já ouvi essa conversa. Aumentou o investimento no programa Farmácia Popular do Brasil todos os anos do governo Bolsonaro. Eu ouvi essa conversa. E eu coloquei mais 5 novos medicamentos no programa Farmácia Popular do Brasil. Que desde 2011 não se empleava um medicamento no programa Farmácia Popular. Você colocou mais do 5 na Brasil, sua mais gestão. 5. Metoprolol, Sim. besilato de anlodipino, hidroclorotiazida, espironolactona e a dapaglifosina, que ainda é um medicamento protegido por patente, para o tratamento do diabetes. Sim. Sabe o que aconteceu quando O quê? eu coloquei a dapaglifosina? O quê? Os outros concorrentes, o preço caiu, meu amigo. Sim. Ou seja, é o Ministério da Saúde exercendo um poder de mercado Exatamente. Praticando um livre mercado. para poder fazer com que o preço baixe. Sim, faz sentido. Para as pessoas comprarem esse produto de uma maneira mais econômica, porque Tem os mais orçamentos são acessível, apertados. é mais acessível, sim. Né? A importância é sempre... Durante o governo Bolsonaro foi feito um dos maiores programas sociais que esse país já teve, o auxílio emergencial. Ninguém recebeu menos do que R$600. Eu lembro. Né? E o que aconteceu com isso?
Eu vi pessoas Reduziu a pobreza. Quem disse isso não sou eu que estou dizendo isso, não, nem Paulo Guedes. que não. afeta na Quem falou criminalidade, isso né? foi o Banco Mundial, Sim. que é até uma instituição multilateral, né, Sim. que aqueles que são mais radicais contra Sim. o chamado globalismo fazem críticas muito Sim. fortes ao Banco Mundial. O Banco Mundial disse que a pobreza diminuiu no governo Bolsonaro. Sim. Essa é a realidade. Eu já vi pessoas falando que o auxílio emergencial foi compra de votos. Não, auxílio emergencial é algo que o nome já está dizendo, né? Emergencial. O povo tava morrendo de fome, Queiroga. Suplementação de... Quem tá Até pensando porque em voto? queriam fechar tudo, né? Pois é, quem tá pensando em voto... Fechar tudo. Então, quem é empregado público, que tem lá Tá de boa. sua receita, tá lá em casa, lá, Tá do tranquilo. tal da... Trabalhando aí, Home office, home né? office, Sim. né? Sem nome em inglês que o povo brasileiro não sabe, não é boa. Mas o cara que vendia banana não tem Bolsonaro, home pô, office, Queiroga, não, eu cheguei na casa lá do camarada lá na favela, em Brasília, abri a geladeira dele, não tinha comida, pô. Sim. Sim. Era voltado Esses pro caras povo. querendo fechar tudo. Como é que vai ser, pô? O cara que vende lá um cachorro quente, uma linguiça, esse cara vai passar fome. Sim. O auxílio emergencial salvou muitas vidas, né, cara? Salvou um programa importantíssimo, feito no governo Bolsonaro. Eu acho também. Uma série de modificações estruturantes para o país. Sim. Se o Brasil não estourou em 2023, foi por conta do governo do presidente Bolsonaro, as ações do ministro Paulo Guedes, do nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O presidente Bolsonaro sancionou a independência do Banco Central. Sim. Imagina esse Banco Central com esse PT, o que é que eles estavam fazendo? Baixando os juros artificialmente. Bazuelo, eu quero agora mudar um pouquinho. Bazuelo, desculpa. Desculpa, Marcelo, desculpa. Eu quero mudar um pouquinho de assunto. Eu já falei de governo federal, entendi umas coisas de Bolsonaro, entendi seus posicionamentos. Agora eu quero falar do seu futuro. Você é pré-candidato a prefeito de João Pessoa. Eu tenho um ano que eu moro aqui. Puta cidade bonita da porra. Com certeza. Aconchegante, o povo é legal. Só não gosto aqui do trânsito. Se eu ganhar para prefeito, eu já vou lhe cobrar. Ajeita esse trânsito, larga essas avenidas. A eleição é daqui a pouco. Sim. Daqui a pouco é a eleição. Você já tem uma vida pública, não falo só por o tempo que você ficou no cargo lá, mas porque você conhece muita gente dentro da política, você sabe como as coisas funcionam. Supondo que, futurologia, você falou de futuro, futurologia. Rolou a eleição, Marcelo ganhou. Quais as primeiras atitudes dentro de João Pessoa eu posso esperar de Marcelo? Primeiro, uma reforma administrativa, né? Sim. João Pessoa hoje tem cerca de 29 secretarias, né? Contando as secretarias executivas, que tem assim um status de secretaria. Sim. O governo Bolsonaro tinha 23 ministros. Aqui Então tem 29. necessitamos enxugar a máquina. Sim. Uma reforma administrativa, né? Nós queremos É mais o primeiro passo eficiência de Marcelo. na gestão. E essas secretarias têm que ser ocupadas por técnicos. Sim. Isso não quer dizer que nós... É a mesma linha de raciocínio lá de Bolsonaro? Mesma linha de raciocínio. Não quer dizer que nós satanizamos os políticos. Os Sim. políticos são fundamentais, são eleitos pelo povo. Sim. Mas a função do político não é aparelhar o poder executivo. Sim. E nem o poder executivo cooptar o poder legislativo em troca de cargos Entendi. para pessoas que não estão qualificadas. Para assumir Para determinados tal. cargos. Então você tem aí, se eu não me engano, 10 mil cargos comissionados. Só aqui dentro de uma pessoa? É um exército de comissionados. Sim. Isso está trazendo eficiência para a gestão pública? Não. Não é? Sim. Então, o quando primeiro nós passo- andamos na cidade, eu que nasci aqui, eu nasci aqui. Sim. Não é? Então conheço a cidade de João Pessoa. Eu vi João Pessoa crescer. Sim. Não é? Hoje João Pessoa tem mais de 60 bairros. Né? Sim. Você tem ali, eu vi aquele conjunto habitacional Mangabeira, né? Sim. Crescer ali na Zona Sul, que hoje é quase uma cidade. É enorme, né? Eu vi isso É enorme. acontecer. É enorme. E a gente vê o transporte público, que é muito precário, poderia ser bem melhor. Né? Os ônibus precisam ser mais adequados, nós precisamos de mais competição entre as empresas de ônibus para ter mais qualidade Sim. e ter um preço de passagem que seja justo. Temos que pensar em um transporte público como metrô. Você acha que é possível. viável o metrô aqui? É viável, existe inclusive projetos no BNDES, Ah, é? não é? Para metrô na cidade de João Pessoa. Porque a cidade de João Pessoa, o recurso, o orçamento que foi aprovado para o ano de 2024 é cerca de 4,2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, 4,2 bilhões de reais é um bom dinheiro, mas
eu tinha secretarias no meu ministério, né, no ministério nosso, que era do Brasil, Sim. né, que o orçamento só de uma secretaria era de 65 bilhões de reais. Caramba, é muito dinheiro. Tá? É muito dinheiro. Então, Sim. nós lidávamos com um orçamento de 200 bilhões de reais por ano. Então, 4,2 bilhões é um bom orçamento, Sim. mas ele não é suficiente para fazer tudo o que se deseja. Então, é necessário, por exemplo, buscar parcerias com instituições multilaterais, a exemplo do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Você acha que você consegue fazer parceria com iniciativa privada em alguma obra? Sim, o governo liberal ele se caracteriza por parcerias com a iniciativa privada. Eu sou liberal, por isso eu perguntei. Então, nós precisamos ter parcerias com a iniciativa privada. Sim. Né? Por exemplo, a São Paulo saúde. deu muito certo, né? A gestão da saúde. O sistema de saúde é público, mas nós podemos ter parcerias com a iniciativa privada para ampliar o acesso dos pessoenses a serviços de saúde de qualidade. Por exemplo, nós temos 90 unidades de saúde da família, que são administradas pela prefeitura. Mas eu poderia aumentar essas unidades de saúde da família e fazer uma concessão para a iniciativa privada. Entendi. Seja no modelo que a gente chama de bata cinza ou bata branca. Né? Bata cinza é quando só é a parte de burocracia, de gestão, ou bata branca quando você terceiriza toda a gestão e às vezes desde a construção da unidade de saúde da família. Legal. E a remuneração, ela tem que ser vinculada a metas, a indicadores. Não é só colocar o recurso lá. Entendi. Né? Tem que ter um retorno Melhorar pra e população. qualificar os profissionais de saúde que estão atendendo lá na ponta, desde o agente comunitário de saúde. Por exemplo, o piso do agente comunitário de saúde, quem foi que sancionou? Foi em que governo? Foi no governo Bolsonaro. Foi no governo do presidente Jair Bolsonaro. O piso da enfermagem foi no governo do presidente Foi. Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Nós ampliamos os recursos para atenção básica. Então vamos fazer o que nós fizemos no governo do presidente Jair Entendi. Bolsonaro. Uma gestão enxuta, né? O ministro Paulo Guedes deu um show na economia. Todos têm saudade do Paulo Guedes. Ninguém sabe nem quem são esses ministros aí que estão aí. O que eu aprendi no governo Bolsonaro, convivendo com técnicos, que era um governo que tinha técnicos de altíssimo nível. Sim. Ontem mesmo estava conversando com o Marcelo Guaranis, que era o secretário executivo do Ministério da Economia. Né? E nós estávamos comentando o que está acontecendo aqui no Brasil. Entendi. Não é? Então eu tive essa oportunidade ímpar, né, de conviver com técnicos de altíssima qualidade. Os meus secretários do Ministério da Saúde, todos eles eram servidores públicos, não tinha questão de colocação de cargo por apadrinhamento político, não. Nepotismo O zero. Bolsonaro disse, os cargos são seus. Você coloca a pessoa da sua confiança, porque se der merda aí, isso aí vai estar na tua conta. Sim. E tu não vai sair preso daqui de Brasília. Responsabilidade grande, hein? E responsabilidade grande. Então, isso nós vamos fazer na cidade de João Pessoa. Uma Tem algum gestão projeto? eficiente. Tem algum projeto, alguma coisa que você queira fazer? Não vou dizer sonho, mas por você ser da cidade e ter a possibilidade de ser um prefeito, pô, deve ter passar várias coisas na cabeça, tipo, mano, eu vou poder ajudar nisso aqui que eu Então, sofri. acho que a principal coisa é a saúde pública, né? É, Temos que melhorar a saúde pública, é uma das principais reclamações da população. É a questão da segurança. Sim. A segurança não é só do prefeito, aliás, é pouco do prefeito, né? Mais do governo Estado. do Estado, Mas é necessário uma interação entre o município, entre o Estado, a própria União, né? Para que nós consigamos combater essa questão da violência. Da violência E na há cidade. situações em que a questão da violência está associada a problemas de saúde, Sim. como, por exemplo, as cracolândias que têm se instalado nas diversas cidades, né? eu já fiz uma denúncia de um aqui, que eu já vi. Tem a questão do centro histórico da cidade, Foi ali né, mesmo. precisa ser recuperado. Não é? Isso é uma tarefa que não é só do prefeito, Sim. mas é uma tarefa da sociedade como um todo. Né? O que o prefeito tem que fazer, o governador e o governo federal, é trabalhar junto para criar oportunidades para a iniciativa privada se estabelecer ali. Não é? Porque, vem cá, o governo municipal vai colocar um restaurante ali Não faz nem no sentido. Rio Saiuá? Não. Isso é iniciativa privada. Sim. Não, agora nós temos que criar ali o quê? Condição de infraestrutura, não é? Segurança, Iluminação pública, iluminação, segurança, exatamente. não é? Alguns benefícios fiscais para que seja interessante para a iniciativa privada ali se instalar, não é? O serviço público, não tirar o serviço público do centro histórico, né? Em vez de tirar a sede da prefeitura e levar para uma área distante, colocar lá no centro, para as pessoas terem Faz sentido. que Faz ir sentido, lá. Né? Faz sentido. Então tem questões que precisa que o patrimônio histórico autorize, né?
Aí é Sim. o IFAEP, que é do Estado. Você tem questões que é a nível nacional, que é o IFAM, para recuperação das nossas igrejas. Então, há muitas coisas a Existem fazer. vários projetos, Todos os né? prefeitos que atuam, o que está em exercício, os outros que atuaram, né? Nos outros 25 anos, 3, né? Sim, Tá? Tudo com viés de esquerda. Sim. Não é? Ah, sim. tudo é ruim? Não. Os pontos positivos. A A gente nossa cidade tem- está bem posicionada. A gente recebe Mas muita gente precisamos aqui. avançar mais. E a sociedade de João Pessoa tem que experimentar um novo modelo. Sim, Uma gestão conservadora. Uma gestão mais eficiente. Sim, Uma entendo. gestão que pense nas pessoas Entendo. e não no Estado. A gente traz muito político, a gente recebe muito político, muito secretário aqui. A gente tem umas referências até da oposição, que me falou bem do prefeito daqui. Algumas pessoas falaram bem do governador daqui, eu não os conheço. Mas, como eu falei pra você, eu sou povo. Então, fez bem pro povo, tá ótimo pra mim. Todos procuram fazer o melhor. Exato, exato. Aí Agora eu nós queria fazer acreditamos uma nas pessoas. uma denúncia e eu não sei se é verdade. Chegou aqui no ouvido da gente com gente que trabalha nesse meio aí. O senhor falou de transporte público. A gente agora tem. É geladinho? É que chama? É geladinho? O nome do ônibus com ar-condicionado? É o aqui? geladinho. Esse geladinho é uma O fria. Só que o que a gente recebeu aqui de notícia foi o seguinte: ó, e tem 20 geladinho rodando e 40 parado, viu? O geladinho é uma fria, né? Ah, é? Então me fala sobre isso. É porque Assim, 40 porque ônibus o prefeito parados? prometeu, na campanha dele, Sim. né, que todos os ônibus da cidade seriam climatizados e com Wi-Fi. 100% dos ônibus. Do ponto de vista prático, o que aconteceu? Aumento da passagem. Que saiu de, se eu não me engano, R$ 4,14 para quase R$ 4,90 aí. Entendi. E só tem 20 ônibus com E ar-condicionado o na tal cidade. geladinho vem aí, né? Eu digo que é uma fria porque o preço da passagem é mais cara. Sim. E aquelas pessoas que têm determinados benefícios, como os idosos, não conseguem Ah, não? utilizar esse No transporte geladinho. com o que ele tem. Sua gratuidade. Essa gratuidade, não tem. Ah, não Tá? sabia disso. Então aí eu digo, Não sabia. o geladinho é Uma fria. fria. Entendi. É necessário melhorar. Entendi. Precisamos mais ônibus circulantes. Antes tinha um terminal de integração. Esse terminal de integração foi fortemente desestimulado. Você pretende Um refazer? indivíduo que está lá cidadão de João Pessoa, que está lá em Colinas do Sul, por exemplo, para ele chegar aqui, ele tem que pegar uns 2 ônibus. Sim. E ele vai levar quanto tempo para chegar aqui? Você pretende reabilitar esse terminal de Temos integração? que reestruturar o sistema de transporte público. Sim. São 2.000 pontos de ônibus aqui na cidade. 2.000? Em João Pessoa. E cada um é de um jeito, né? Ah. É uma heterogeneidade, então precisa melhorar. As nossas calçadas. Padronizar? Precisa padronizar, né? Sim. Tem até uma característica da cidade. É, né? fica Curitiba tem bonitinho, um sistema de transporte público padrão. Sim. Mas se aqui em João Pessoa tivesse que se fazer canaletas exclusivas para os ônibus, há condição? Não, com essas estradas estreitas do jeito que Não tá tem aí. condições. Por quê? Porque o que não se fez lá atrás, Sim. nós pagamos o preço Hoje. Ou seja, essa mobilidade urbana prejudicada que nós temos hoje não é por conta da gestão Cícero 3. Sim. Talvez seja por conta da gestão Cícero 1. Entendi. Então, o que não fez lá, está Refletindo agora refletindo aqui. agora. Entendi. Então, precisamos de técnicos nessa questão da engenharia do transporte público. Aí você vai buscar esses técnicos onde? Para fazer a gestão. Onde? Na prefeitura, meu amigo. Lá tem quadros valorosos que estão desestimulados. Entendi. Por quê? Porque eles podiam ter um protagonismo, mas na realidade quem ocupa o lugar dele é um político. Ou Ou indicado do político. Geralmente uma pessoa que não tem a qualificação técnica para estar naquele local. Entendi, faz todo sentido. Você acha que consegue mexer na mobilidade da cidade com essas pistas estreitas que tem aqui? Eu sou especialista em cateterismo cardíaco. Então, se abre uma Desobstruir veia, as você vai artérias, ver. né? Artéria de 3 milímetros. Então, se eu consigo desobstruir uma Consegue artéria de 3 aqui também, milímetros, né? eu consigo desobstruir o trânsito aqui de João Eu Pessoa. já falei 1 milhão de vezes. Precisa de novas avenidas. Já falei isso aqui 1 milhão de vezes. O candidato que vier aqui e disser assim, ó, vou largar essas ruas, esse cara vai ganhar. Aí como é que você vai arranjar recursos para fazer isso? Boa pergunta. Boa pergunta. Então, esses me fala. recursos têm que vir do orçamento da União. Sim, Né? O orçamento da União, a nossa bancada. sim. Porque a disputa política é no ano eleitoral. Sim, depois tem que governar Depois pra todo nós mundo. trabalhamos para o povo. Sim, faz sentido, faz sentido. Se unir com o governo do Estado,
Ah, mas você é oposição. Bom, eu sou oposição, mas a questão institucional é relação... Mas é o povo, é povo. Isso é possível. Quando eu era ministro da Saúde, sempre tive um relacionamento institucional muito bom com todos os governadores, com os prefeitos. Eu penso que o político tanto faz direita e esquerda. Se ele não consegue Na dialogar hora que a com gente o lado, ele não pode ser setor, político. não tem essa coisa É. de direita e de esquerda. Não pode. Claro que existe características próprias, né? A Sim, esquerda a geralmente ideologia, é sim. ineficiente e corrupta. Isso é... Bom, não sou eu que estou dizendo isso. O povo brasileiro sabe. Entendi. Nós já vimos. É um precedente. Né? Entendi. Basta ver o que aconteceu no passado. Mas, de uma maneira geral, busca-se um diálogo institucional. Eu acho que é necessário. Porque a gente tem que trabalhar para a sua excelência, o povo, que Exatamente. é, exatamente. na realidade, quem remunera os gestores públicos e Exatamente. quem coloca o gestor público naquela... E eu vou lhe dizer mais, Marcelo. No dia que o povo aprender a cobrar o político não vai ter escolha a não ser trabalhar para o povo. O povo ainda não aprendeu. O povo tem que cobrar, né? E a maneira de cobrar é através dos seus representantes, Sim, que sim. são os parlamentares. Né? Então, como eu sou devoto de Santo Agostinho, né? Eu prefiro os que me criticam do que os que me bajulam. Os que me criticam estão me dizendo a verdade. E os que me bajulam querem me corromper. Faz sentido, hein? Tá certo? Então, ter uma bancada de oposição é importante. Sim. Vai criticar. Sim. Então, Para os tentar melhorar o que não tá parlamentares, legal, né? né? A Câmara Municipal fazendo oposição ou na bancada do governo, Sim. para que a cidade consiga evoluir nas questões regulatórias. Fala aqui do centro histórico, né? Então o que for necessário de aprovação na Câmara Municipal, tem que existir esse diálogo com a Câmara Municipal. Sim. Isso é necessário. E a maneira é uma relação republicana, não pode cooptar a Câmara, Sim. porque isso tem um preço. E geralmente O preço é muito pago alto. na ineficiência da gestão, porque a gestão está intoxicada, Sim. inchada, como uma pessoa que está com a perna inchada por edema, Sim. tá? Por um processo inflamatório grave. Então, a gestão inchada, ineficiente, que não entrega o que deve, isso por conta desse compadrio, Entendi. dessa relação que não é a mais apropriada. Então, tem que restabelecer esse tipo de relação de uma forma republicana. Entendi. E os caminhos você já tem na sua cabeça? Os caminhos entrando lá, não, eu vou por aqui, vou conversar aqui. Eu tenho porque eu tenho experiência. Né? Sim. Não é só você dizer que vai mudar, Sim. né? Vou cuidar. Não, mudar de verdade, cuidar de verdade. Entendi. E eu já fiz isso. Qual é a garantia? O que eu fiz? Sim. Por exemplo, eram aplicadas 300 mil doses de vacina por Saiu dia. com quase 1 milhão. E eu disse, olha, em 3 semanas serão 1 milhão de doses aplicadas por dia. Em 6 meses reduziu 90% Sim. dos óbitos Isso é mostrar o trabalho. pelo Covid. Isso é Então, mostrar nós já trabalho. temos experiência, nós já fizemos. Sim. Tá? E a cidade de João Pessoa precisa mudar esse modelo de gestão que a população já está cansada e existe um sentimento de mudança. Agora, naturalmente, o programa do governo tem que ser aprovado pela sociedade. Quem constrói o programa é o candidato junto com a sociedade, discutindo com a sociedade, discutindo com a Amanda Virgínia, lá da Torre, por exemplo, que eu conversei, e ela estava reclamando, dizendo que não tem acesso às cirurgias nos hospitais municipais. Entendi. Então, nós vamos construir esse projeto João Pessoa Melhor de Verdade, apresentar para a população e colocar em prática quando estivermos à frente da Prefeitura de João Pessoa. Mesmo não sendo uma responsabilidade sua direta como prefeito, eu percebo que, como eu falei, eu sou de Salvador, então eu vi isso acontecer na minha cidade, tá? E aí eu tô vendo acontecer em João Pessoa. A criminalidade vai aumentando, o tráfico vai fazendo, ninguém faz nada. E quando vê, não dá mais tempo. Foi o que aconteceu em Salvador. Mesmo não sendo uma responsabilidade direta sua como prefeito, você vai precisar sentar e dialogar com o governador. Mas o senhor tem algumas ideias em relação à segurança pública da cidade que pode ser melhorada? Claro. Por exemplo, um projeto urbanístico adequado, com a iluminação pública adequada, com um incentivo à atividade econômica na cidade, para gerar emprego e renda, a melhorar a educação nas escolas, né? Porque aí você age em todas as frentes. Né? Não é só uma política repressiva. Sim, é claro que é necessária a política repressiva. Faz sentido. Mas você tem a Guarda Municipal, que atua também, não é uma guarda armada, mas tem uma função preventiva. Né? Juntamente com a polícia militar, com a polícia civil, e o diálogo institucional entre o governo municipal e o governo estadual Tem que existir. é fundamental. Por exemplo, hoje as câmaras de monitoramento. Sim. Outro dia houve uma inauguração aí, se eu não me engano, 1.400 câmaras para o estado da Paraíba.
Pro Estado? Meu Deus. Se eu não estou errado, foi isso que se noticiou. Tu pode até olhar aí no Google, tá certo? Aí Isso é teve absolutamente inauguração. suficiente, né? Não, Imagina. Não é, cara. Não é, cara. Não Talvez seja melhor do que as câmeras naquele presídio de segurança máxima lá do Rio Grande do Norte, que estava sem funcionar, né? E 2 criminosos de alta periculosidade do Comando Vermelho fugiram, né? Primeira fuga de uma penitenciária federal no Brasil, né? Naturalmente que aquelas indivíduos que estão ali sob custódia do Estado, eles têm que ser tratados com respeito, Sim, com dignidade, claro. até porque o objetivo é a ressocialização, Exatamente. não é? Mas nós precisamos priorizar as pessoas comuns, né? Que cumprem a lei, que são ordeiras, que ajudam a construir uma João Pessoa melhor. Você pega a cidade de Salvador, por exemplo. Sim. No passado, Salvador tinha um perfil de governos de esquerda. Sim. E depois que o Antônio Carlos Magalhães assumiu o governo, O velho, né? O velho, em né? 1990, O velho, começou uma série de A prefeitos. gente chama ele de o velho, Né? Então, começou uma série de prefeitos de viés mais conservador. Sim. Ainda hoje, a cidade de Salvador é administrada por políticos mais... Mas hoje está com Bruno Reis. Mas o Bruno Reis era vice de ACM Neto, né? Então, de toda maneira, ACM Neto era um político do Democratas. Sabe por que a gente gosta de ACM Neto de Salvador? Eu vou contar para o senhor, que o senhor é de lá. A gente gosta de ACM Neto. E qualquer lugar no mundo que o político faça isso vai dar certo. A gente gosta de ACM Neto, a gente chama ele de Netinho. ACM, a gente chama ele de Netinho. A gente gosta pela acessibilidade do cara. Pois é. Se a ACM Neto estiver tomando um sorvete na sorveteria da Ribeira, isso já aconteceu. Ele estava tomando sorvete na sorveteria da Ribeira, o cara tentou estacionar, tinha uns... Fizeram esses batentezinhos na calçada, o cara falou com a ACM Neto e ele mandou tirar. Pois é. Como é que não ama esse cara? O cara se preocupa com você, pô. Quem também tinha assistido de uma maneira diferente era o Jânio Quadros, né? Sim. Às vezes multava os carros lá. A ACM é nessa pegada aí. Porque o prefeito é esse, o cara que está em contato direto com a população. Né? É isso. É exatamente o que eu estou falando. É por isso que o povo gosta dele lá. Então, houve uma série de gestões mais conservadoras em Salvador, ao passo que no governo do Estado, o PT, desde 2003, governa o Estado da Bahia, né? E se aproveitaram dos bolsões de miséria de um Estado imenso como é a Bahia, para transformar a Bahia num antro da esquerda. Um reduto, né? E nós vimos o que aconteceu nas eleições desse ano, né? Sim. Na Bahia. Isso precisa ser revertido. Ao passo que cidades como Barreiras, por exemplo, que é uma nova fronteira agrícola, né? Mais próxima ali de Brasília e tal, tem área de cerrado e a fronteira de agrícola, já não é mais, não quer saber de esquerda. Porque não querem. Onde há desenvolvimento, onde há produção, onde há trabalho, certo? Não tem PT. Sim. PT é sinônimo de improdutividade, de ociosidade, de investir em programas para cooptar as pessoas, a condenar as pessoas a ficar dependendo disso para sempre. Sim. Nós já vimos isso. Isso precisa melhorar. Você veja o Maranhão, foi governado agora 8 anos pelo atual senador, que será ministro. Né? Veja, ele disse que ia acabar com a situação de pobreza lá no... Então veja como é que está lá. Sim. O Maranhão piorou os indicadores. Sim, eu vi. É triste. Eu vi. Ninguém diz isso com satisfação. Sim. Mas gestão ineficiente. Embora que o ex-governador fosse um político eficiente, né? Tanto que se elegeu para o Senado, elegeu o sucessor. Né? Ele é eficiente naquele proselitismo dele ali. Entendi. Tá certo? Mas do ponto de vista do cidadão do Maranhão, o que é? Não teve benefício, não. Nada. Cidadão não teve, não. Minha madrasta, a família de minha madrasta é de lá. Veja, o Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra, uma gestão horrível. Eu não conheço. Lastimável. Não conheço. Ainda bem, melhor para você. Não vai perder nada. Foi ele que disse, viu? É isso aí. E o Nordeste precisa romper com isso. Sim. É por isso que nós, os conservadores, temos que dialogar com a população do Nordeste. O bolsonarismo tem que dialogar com a população do Nordeste. Sim. Não achar que isso aqui é um reduto do Lula. Sim. Sim. Se o Lula tem essa aceitação por aqui, em parte é porque nós estamos errando. Não estamos nos comunicando corretamente com a população, sobretudo com a população mais carente do Estado. Entendo. Tem que mostrar o que fez Entendo. pelo Nordeste. O governo Bolsonaro, por exemplo, a transposição das águas do Rio São Francisco, quem trouxe para cá? Sim, foi no governo Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que Foi no trouxe. governo Bolsonaro. A É água verdade que chegou fecharam aqui. a compota lá? É? É verdade que fecharam as compotas? Parece que fecharam.
Eu não fui lá ver, mas pelo que eu li na imprensa. E eu fui lá inaugurar com o presidente Bolsonaro. Ah, foi? Lá em São José de Piranhas, em Sertânia. Sim, Né? sim, O primeiro ramal chegou ainda no governo do presidente Temer. sim. É porque o governo do presidente Lula, a obra ficou lá parada. Fizeram muitas coisas, mas teve problemas com construtora, com esses escândalos de corrupção. Eu não entendo como é que E o faz o planejamento da obra e depois me diz que falta dinheiro. Você não fez planejamento? O que é que eu, Jarbas? Porque do mesmo jeito que eu tenho um microfone pra gente só conversar e eu elogiar o que eu acho certo e criticar o que eu acho errado, eu também tenho um microfone pra fazer a cobrança pro prefeito. Eu tenho o mesmo microfone que eu falo assim, e aí, Marcelo, veio aqui, prometeu, falou, bam, e não fez nada. E eu sou esse cara, que não vou baixar a minha cabeça porque você é prefeito, não. Aí você pode tentar me prejudicar, eu vou pra internet, falo que você tá tentando me prejudicar, a gente vai brigar judicialmente, não tem problema. Mas o que eu quero lhe perguntar é assim, o que é que eu posso esperar de Marcelo, ele como prefeito de João Pessoa? Primeiro, um compromisso com a cidade de João Pessoa, de fazer uma João Pessoa melhor de verdade, melhorar a saúde pública, a educação, a questão da infraestrutura, o meio ambiente, o turismo e a agenda municipal, né? E um compromisso de uma gestão eficiente. Sim. Nós vamos trabalhar para isso. A gente precisa largar essa dor até pros turistas. Você viu quanto turista tinha na cidade aí até semana passada? Meu Deus, isso aqui tava lotado. É muito turista, e nós temos que trazer mais turistas. Sim, né? mas Turistas, a gente precisa largar as ruas, senão tem turistas engarrafamento do exterior. É turistas. difícil, por exemplo, como é que você ia largar aí para as pessoas? Difícil. Isso Confio no senhor, que é o profissional da área aí. Isso é um problema dos antigos planos diretores da cidade. Né? Porque a João Pessoa é uma cidade antiga. Sim. A terceira capital mais antiga do Brasil. Mas essa João Pessoa que nós vivemos hoje não é uma cidade antiga. Sim. Isso é uma cidade do século XX, Entendi. que era possível ter um planejamento muito mais adequado lá atrás. Ou seja, você tem que administrar pensando no futuro, não é no presente. Né? Mas eu Por posso exemplo, ter... o bairro de Alto Plano. Sim. Então, Alto Plano. Esse bairro iniciou, vamos colocar assim, no final da década de 1970. Tá. O prefeito era Hermano Almeida. Tá. E eu lembro que na época, aquela subida ali, Sim. era mão dupla, né? Sim. E as pessoas criticaram, isso é um absurdo, como é que tá fazendo um negócio desse aqui e tal, né? Quer dizer, talvez naquela época era para ter pensado ali com 4 faixas de cada lado. Sim, é verdade, é verdade. Não é? Porque É verdade. no futuro, aquele ali seria um bairro com um adensamento populacional muito grande. E aqui a tendência é que Então, aumente, o que né? acontece? A João Pessoa é a cidade do retorno, né? Tem retorno para todo lugar, Tem. né? Tá certo? E das Retorno puxadinhas. e radar 50 Então, quilômetros. tem que mudar isso aí. Né? Tem. Você não tem viadutos, você não tem túneis. Sim. Não há isso. Eu acho que é o As primeiro... soluções são soluções paliativas. Sim. Não, eu concordo, eu falo isso sempre aqui. O prefeito Luciano, ele fez o alargamento ali No aeroclube lá? do Jaguaribe ali. Sim. Não é? Sim. Bom, ele melhorou, né? Porque quando chovia aquilo ali ficava alagado. Mas o problema ficou para frente. Aquele girador do alto plano, Sim, vai dar problema. todo prefeito mais cedo ou muda. mais tarde. Aí hoje o que você vê? Você tem A subidinha, a né? beira-rio ali quando desce, né? Sim. Você passa pelo o girador, você tem uma faixa que é ciclovia, aí as pessoas que vêm do altiplano que querem retornar para beira-rio vão cruzar. Quer dizer, é uma loucura aquilo ali. Sim, é verdade, Tá? é verdade. A engenharia de tráfego ali está errada. É verdade. Você Precisa tá falando, mudar. eu tô vendo na minha mente. Então, quem vai fazer isso? Quem vai dizer como é? Sou eu? Não. Somos especialistas, técnicos Sim, na área. Sim. Mas então eu Para posso trazer esperar... uma solução para aquela situação. Eu posso esperar um prefeito que de verdade vai estar preocupado com o povo, mas as prioridades vai ser na saúde, na mobilidade da cidade, transporte público e vias, essas coisas, e educação, Turismo. turismo e ajudar o governador com a ambiente. segurança pública e meio ambiente. Porque é um dos pontos positivos da nossa cidade. Entendi. Né? Lá atrás houve um cuidado com essa questão do meio ambiente. Né? Tanto que tem lá o gabarito, né, dos edifícios, para não ter edifícios muito altos, né? E, principalmente nas primeiras avenidas da praia. Então, preservar essa questão. Tem que aprovar um plano diretor para a cidade. Foi aprovado agora, né? Para poder verificar toda essa questão da ocupação
dos espaços públicos. Sim, sim. Isso é necessário. Esse plano diretor que foi aprovado aí na Câmara, não houve um debate aprofundado sobre essa questão do plano diretor. Então tem que haver um debate maior. Porque todos esses agentes econômicos, eles se movimentam em busca dos seus interesses. Isso é normal, é legítimo. Sim, sim. Então a autoridade pública é quem vai ser administrar aquilo ali, né? Entendi. Agora deixa eu te perguntar. Eu também não posso prejudicar a iniciativa privada. Não, depende dela, pelo amor de Da Deus. iniciativa privada. Claro. Mas por outro lado, não posso me entregar à iniciativa privada. Certeza. É integração com a iniciativa privada, Certeza. não entregação. Certeza, faz sentido. Gostei da frase. Integração, não entregação. Integração sem entregação. Gostei da frase. Já pode usar aí no seu slogan de campanha. Integração sem entregação. Pô, Marcelo, que papo legal. O que eu queria, já me encaminhando para o fim, mas aí você falou sobre essas vias, a gente sabe que são vias federais, que é difícil de alargar. Mas o que é que eu penso, tá? O que é que eu penso? Marcelo, alguém precisa fazer alguma coisa, não dá para ficar dizendo não é comigo, não é comigo, não é comigo. Alguém tem que dizer assim, não sou eu o cara que resolvo, mas eu sou o cara que vai ligar para quem resolve. Entende? Quando eu falei lá atrás assim, o povo não entende, não sabe como cobrar o político. Lembra que eu falei disso? E aí eu entendo que, claro, a hora de exercer o seu poder é de 4 em 4 anos. Mas se eu voto em você, Marcelo, eu vou lhe ser honesto. Se eu voto em você e você não trabalha, eu vou para a porta da sua prefeitura. Já que você não vai trabalhar também, você não vai entrar, não. Tem que cobrar mesmo. Entendeu? O prefeito é aquele que está mais próximo à população. Sim, Né? se eu não confiar em você, eu vou confiar em quem? O presidente? A população é o vereador. Sim, eu falo isso para os vereadores aqui. Então, é isso aí. Qualquer vereador que chegue, você chegue no escritório do cara e a porta esteja trancada, esse cara não merece ser vereador. Há uma noção aqui no Nordeste, infelizmente. Sim, o clientelismo é um problema sério. Faz sentido, total. O cara quer, não, porque eu vim aqui para você arranjar uma cirurgia para mim. Pô, aí não é com o cara. Isso não é função de um vereador. Sim. O sistema público tem que ser eficiente. Mas vai que ele tem um número de Marcelo. Que o vereador, que não é assim. O sistema público precisa ser eficiente. Não, tem 1 milhão de cirurgia represada no Brasil. Aí cria esses números, repete esses mantras. Sim. Mas vem cá, quais são essas cirurgias? Não tem 40% é cirurgia de catarata. Aí quando você vai olhar esses 40% de cirurgia de catarata, se você olhar bem, talvez a metade dessas cirurgias sejam desnecessárias. Sim. É a realidade. Eu não acredito. É bom a gente ter o outro lado da história. Sem eficiência do recurso público. Sim. Entendo. A alocação do recurso público tem que ser eficiente. Você precisa de transparência, hein, Marcelo? Pense em colocar no site lá quanto Claro, você gastou com cada obra, com quanto. Obrigado, né? Eu sei. Obrigado pela lei. Mas eu sei que o portal da transferência é obrigado, mas existem números que a gente não consegue visualizar, a gente não consegue tem que ser de uma forma perceber, que as pessoas tenham acesso. Entende? Né? Eu não quero que eu estou dizendo que tem que fazer isso, porque eu fiz no Ministério da Saúde. Por exemplo, o Fundo Nacional de Saúde. O Fundo Nacional de Saúde é de onde o recurso federal sai para os estados e para os municípios. Entendi. Deixei transparente. Eu lembro que o consórcio de mídia ia lá buscar, né? Se você olhar hoje no Fundo Nacional de Saúde, saldos de conta corrente, você vai ter dos 5.570 municípios do Brasil. Entendi. Tá? Entendi. Por exemplo, o que é que o estado da Paraíba não executou dos recursos federais que recebeu? Sim. É uma forma do povo cobrar, sabe quanto ficou de recursos federais quanto? Em dezembro de 2023, sem execução na área da saúde? Quanto? 29 bilhões de Sem reais. execução? Sem execução. Pra onde foi essa grana? Não, tá lá. Tá parada? Tá parada, empossada. Meu Deus. O que é isso? Sim. A ineficiência do sistema de saúde, meu amigo. Não, mas o sistema de saúde é subfinanciado, precisa de mais recursos, é aquele lega-lega. Pô, tu não gasta nem o que tu tem. Nem os 29 gastou, tá pedindo mais? Você mais? não gastou. Entendi. Por que não gastou? Entendi. Porque não tem programa. Não tem onde investir a grana. Porque foi alocado um recurso que está ali difícil de ser executado. Entendi. Através, às vezes, de uma emenda parlamentar que era para algo que não era para fazer. Faz sentido. Às vezes a ação é boa. Sim. Mas Sim. a alocação não era para ter sido feita com aquilo. Entendi. Não, mas precisa de um hospital de câncer no Cariri. Tá bom. É porque as pessoas do Cariri têm que se deslocar, sair de casa para ir para não sei para onde. Né? Sim. Aí eu pergunto, você bota um hospital lá, você não tem profissional. O que adianta? Bota um equipamento e fica parado. Elefante branco. Sim. É porque a gente vê umas coisas, Marcelo. Eu vou lhe dar um exemplo aqui prático. E a gente não mede o resultado do que foi investido. Sim. Eu quero primeiro lhe agradecer a presença aqui. O papo foi bem legal. Eu falei
Acho que eu tirei todas as minhas dúvidas. E depois, se eu lembrar de alguma dúvida, eu te ligo. Marcelo, faltou essa aqui. Bom, Mas é um prazer falar com vocês. Não é? eu agradeço a Uma presença época aqui. que nós temos que externar os nossos pontos de vista, Sim, para as pessoas saberem o que pensa, né, cada pré-candidato, seja prefeito, seja vereador. eu acho isso muito importante, cara. Porque para você não dar um tiro no escuro, né? Você tem que saber, Exatamente. conhecer a história de cada um Exatamente. e o que é que essas pessoas podem realmente fazer à frente do executivo municipal, Sim, como da cidade de João Pessoa, que é uma cidade importante. sim. Então, Marcelo, eu te desejo boa sorte na sua candidatura aí. Que dê tudo certo para você. E eu estou desejando boa sorte, assim como eu desejo boa sorte para todos que sentam aqui comigo. Claro. Que seja uma disputa limpa e que vença o melhor, quem a população tiver mais ligações. Mas chegando lá, por favor, faça as coisas que o senhor disse que faria. Porque eu sou o cara que eu vou cobrar todos os dias. Com certeza. Eu vou falar que o Marcelo sentou aqui comigo e ele me prometeu isso, e uma atenção especial na saúde, no turismo, no meio ambiente, que eu não esqueço não, viu? E tem um vídeo aí depois para eu gravar. Eu sou o cara que eu cobro. Mas, de verdade, parabéns pelo seu trabalho na frente do Ministério da Saúde. É a primeira vez eu estou tendo a oportunidade de falar isso, eu não conhecia o senhor, então parabéns pelo seu trabalho na frente do Ministério da Saúde. Muito sucesso, que Jesus abençoe o senhor. Obrigado mais uma vez pela sua presença e, senhoras e senhores, Marcelo Queiroga. Hein? É isso aí, que Jesus te abençoe e até o próximo vídeo. Tamo junto. Obrigado.